Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com a nossa série especial 180 anos do Juízo Investigativo. Em 22 de outubro de 2024, completaram-se 180 anos da obra do nosso Senhor Jesus no Santíssimo do Santuário Celestial. Já respondemos a algumas questões, já pontuamos vários tópicos e assim mesmo. Essa é uma série apenas para relembrar, recapitular alguns assuntos, algumas questões, resolver algumas objeções. E algo que eu sempre escuto falar é o seguinte: os adventistas do sétimo dia são uma seita porque eles seguem uma doutrina que não é bíblica. Ellen White inventou a doutrina do santuário celestial para disfarçar o grande erro que eles cometeram em 22 de outubro de 1844. Então inventaram esse assunto de juízo investigativo, de santuário celestial, para desfazer aquele fracasso terrível, né? Então, será que foi Ellen White mesma a originadora dessas ideias? Bem, primeiramente eu quero voltar a essa ideia que eu enunciei, de que 22 de outubro de 1844 foi um erro. Não foi um erro. Se você ouvir alguém dizer isso, está enganado. A data de 22 de outubro de 1844 está exata. Ela cumpre os períodos proféticos. As 2.300 tardes e manhãs completaram-se ali em 22, 23 de outubro de 1844. Tiago, qual foi o erro então? O erro foi só o evento. As datas, a concatenação das 70 semanas, as festas judaicas, tudo está correto, o edifício está bem fundamentado. É uma vírgula ali. Eles aguardaram a volta de Jesus, pensando que o carro de nuvens viria para o planeta Terra, quando o carro de nuvens saiu do primeiro compartimento e foi para o Santíssimo. Como eu já expliquei, temos uma série, quando Jesus entrou no Santíssimo, uma série de 6 episódios, está aqui no canal, que nós comentamos detalhadamente esse aspecto. Mas aqui nós queremos dizer se foi Ellen White mesmo que originou essas ideias. Não foi Ellen White. Na época, ela contava com aproximadamente 16 anos de idade, uma moça extremamente frágil, doente, e ela declara que ela não conseguia acompanhar sequer os estudos bíblicos. Os pioneiros adventistas ficavam até altas horas, madrugadas, comparando texto com texto, tentando restaurar a verdade que fora conspurcada durante a Idade Média, que fora obscurecida durante séculos e séculos de trevas. Então não era fácil, Anderson, você se abster de ideias que você ouvia desde criança, procurando na Bíblia novas conexões entre os textos que não aquelas que as igrejas tradicionais na época ensinavam. Por isso eles gastaram muito tempo, comparando Hebreus, Levítico, Daniel, Apocalipse. Mas eles conseguiram construir boa parte do edifício, só que se confundiram em relação ao evento. No dia posterior, no dia 23 de outubro, Irã Edson e alguns companheiros foram até um celeiro orar para dizer assim: temos tão plena confiança de que estamos certos. O que foi que aconteceu? Que Deus possa nos revelar onde está o erro e nos mostrar o que as Escrituras dizem sobre esse período de 2.300 tardes e manhãs. Isso era cedo de manhã, na manhã do dia 23 de outubro, bem cedo. Na manhã do dia 23 de outubro, lá em Port Gibson, é isso mesmo? Na costa leste dos Estados Unidos. E aí, quando eles estavam saindo do celeiro, eles evitaram a estrada principal. Passaram no meio de uma plantação de milho. Ira Edson e um companheiro ele não especifica o nome desse amigo, né? Sim, que Loughborough mais tarde dirá que será Owen Crozier. Sim. E Irã Edson se detém no meio do caminho e o seu companheiro vai andando, até que ele... Ei, Edson, O que aconteceu com você? E aí Irã Edson diz assim: Deus já respondeu às nossas orações.
Depois, Iran Edson escreve um manuscrito muito bonito, e eu gostaria até de pedir para você mostrar o manuscrito, Anderson. Ele foi publicado na sua íntegra, e boa parte traduzida para o português, na obra A Astronomia e a Glória do Adventismo. Essa obra está esgotada. Eu, o Anderson e o Lucas e outros amigos estamos revisando essa obra. Aqui, mostre de novo aqui. Aqui está o manuscrito de Iran Edson, né, sobre a sua experiência na manhã de 23 de outubro. Mostre a capa do livro agora. Então, esse livro ele está esgotado, mas nós estamos trabalhando na segunda edição. Ah, Tiago, por que não é só imprimir? Porque haverá acréscimo de material, novas descobertas, novos parágrafos, novos gráficos, e também vamos atualizar as imagens, deixar as imagens mais modernas, tudo bem? Então, Iran Edson, ele é o primeiro que vai falar assim: eu vi Jesus saindo do santo e entrando no Santíssimo, assim como o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Testamento. E passou um tempo, ele, Owen Crozier e Mas Franklin Hahn, eles escreveram um manuscrito que depois virou um artigo e foi publicado na revista The Star Extra. O nome do artigo é intitulado The Law of Moses, a lei de Moisés. E ali estava a doutrina do santuário praticamente estruturada, né? O que se melhora depois, alguma coisa que se refina, uma parte pequena. Eles, né, depois de 1 ou 2 anos ali estudando, né, em 1846, eles trazem esse artigo, e que será publicado pela editora Luz do Mundo, viu? Aguarde, nós traremos ali as bases da doutrina do santuário, para que os críticos, né, talvez existem críticos mal informados, né, mas aqueles que estão bem informados, parem de lançar a acusação falsa de que foi Ellen White que começou essa história de santuário celestial e juízo investigativo. Então temos Iran Edson, Crozier, o Franklin Hahn, que publicam um artigo. Depois, em 1851, nós temos John Nevins Andrews, que escreveu um livro, e ali praticamente tudo estruturado mesmo. Nós vamos trazer tudo isso publicado para vocês, traduzido para o português. Os primórdios da doutrina do santuário celestial e do juízo investigativo. Depois, as visões de Ellen White confirmaram o que os pioneiros já haviam escrito, publicado e estruturado sobre o juízo investigativo. Então, o livro Primeiros Escritos, ele vai ser de 1849, quando ele traz alguma coisinha ali sobre o fim das 2.300 tardes e manhãs, e o livro Grande Conflito, ele é décadas depois. Então, não foi Ellen White que trouxe isso, isso está muito bem documentado. E se você ouvir alguém falando com muito carinho, com muito jeitinho, diga, olha, não é bem assim, né? Existem os materiais publicados, você não vai conseguir sustentar essa versão. Anderson, você poderia comentar mais sobre a experiência de Iran Edson, ou Hiram Edson? Ele, quando saiu do celeiro, ele descreveu ali no seu manuscrito que ele viu Jesus saindo do santo para o santíssimo. Viu alguma coisa mesmo? Ou foi só um insight, né? Foi um pensamento, algo que lhe ocorreu, ou ele realmente teve uma experiência, quem sabe, sobrenatural? Tiago, como você disse, nós publicamos aqui em um apêndice na parte final do livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, a íntegra do manuscrito de Iran Edson. E eu gostaria de ler aqui para os nossos espectadores que estão acompanhando esta série as palavras de Iran Edson, para que nós possamos avaliar se ele teve apenas um pensamento forte ou se ele realmente parece ter visto alguma coisa. Olhem só, ele diz assim em seu relato, no seu manuscrito, em que ele conta a sua experiência. Disse a alguns irmãos, vamos ao galpão, como o Tiago acabou de nos contar. Entramos no celeiro, fechamos as portas,
e nos inclinamos diante do Senhor. Eles se ajoelharam em oração. Oramos fervorosamente porque sentimos nossa necessidade. Eles estavam frustrados, estavam desapontados. Continuamos em oração até que o Espírito, no caso o Espírito Santo, nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita, que nos proporcionaria luz, ou seja, que Deus proporcionaria luz, que nosso desapontamento seria explicado, de tal modo que sua causa ficaria clara e satisfatória. Depois do desjejum, disse a um de meus irmãos, que talvez tenha sido Owen Cruzier, vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Eles queriam animar alguns dos irmãos ileritas desapontados. Nós fomos, diz ele, e enquanto cruzávamos um extenso campo, eu fui detido aproximadamente na metade dele, na metade do campo. Ele diz assim, eu fui detido. Alguma coisa o deteve. E ele prossegue. O céu pareceu abrir-se diante de mim. E vi, ele usa a linguagem dos profetas, e vi, distinta e claramente, que em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo, do santuário celestial, para vir à terra, no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. Então, a linguagem que Iran Edson usa no seu manuscrito sugere algo mais forte, algo mais impactante do que um mero insight, um mero pensamento forte, apenas uma sugestão que lhe ocorreu. Nós não temos condições de dizer exatamente o que foi que aconteceu, qual foi a natureza da experiência, mas o que nós podemos dizer é que a linguagem usada por Iran Edson sugere algo muito mais forte do que um mero pensamento forte, uma ideia, uma sugestão. Foi algo mais impactante. E aí eu quero lembrar o seguinte, aquele momento era o momento término das 2.300 tardes e manhãs. Matematicamente, ali era o encerramento do período dos 2.300 dias proféticos ou 2.300 anos literais. Por quê? Porque a experiência de Iran Edson, e nós demonstramos isso matematicamente no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, aquela experiência de Iran Edson aconteceu dentro do dia da expiação. Aconteceu dentro do 10º dia do 7º mês. Aliás, aqui eu e o Tiago, algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, nós fazemos questão de dizer que o dia foi 23 de outubro de 1844. Por que a gente fala assim, 23 de outubro? Porque o dia bíblico, ele não vai de meia-noite a meia-noite. A marcação de meia-noite a meia-noite é a marcação ocidental que vem do calendário romano. A marcação semítica, que é o calendário bíblico das escrituras sagradas, vai de pôr do sol a pôr do sol. Por isso, cada dia bíblico, isso é para todos os dias, cada dia bíblico pega uma parte de um dia civil nosso, do calendário atual, e outra parte, uma parte maior do dia civil subsequente. Por isso, cada dia bíblico, ele é composto de uma parte, ou de partes diferentes, de 2 dias civis em sequência. Por exemplo, o sábado do 7º dia, o tempo sagrado. Pega a sexta começa e o sábado. ao pôr do sol da sexta-feira civil e se estende até o pôr do sol do sábado civil. Então, no ano de 1844, o 10º dia do 7º mês se estendeu do pôr do sol do dia 22 até o pôr do sol do dia 23. Aí eu tenho algo também a esclarecer.
Lá em Israel, na terra de Israel, especificamente em Jerusalém, esse 10º dia do 7º mês, ele pegou mais do dia 23, porque ele começou ao pôr do sol do dia 22 e se estendeu até o pôr do sol do dia 23. Mas nos Estados Unidos... Já nos Estados Unidos, especialmente, ou especificamente ali na costa leste, em Nova York, naquela região da costa leste, o 10º dia do 7º mês, ele pega boa parte do dia 22, mas se estende até o dia 23. Quando aconteceu o pôr do sol lá em Jerusalém, era mais ou menos o pôr do sol do início. Terminando o dia... o pôr do sol do início. Do início. Começando o dia 10 do 7º mês. Lá na costa leste, nos Estados Unidos, era mais ou menos 10 horas da manhã do dia 22. Quando aconteceu o pôr do sol de encerramento do dia da expiação lá em Jerusalém, era mais ou menos 10 horas da manhã do dia 23. Então, nos Estados Unidos, na costa leste, ali na região de Nova York, o 10º dia do 7º mês foi mais ou menos, se estendeu mais ou menos das 10 horas da manhã do dia 22 às 10 horas da manhã do dia 23. Então, aquele momento em que Irã Edson teve sua experiência no campo, corresponde aproximadamente ao momento do meio da tarde do dia 23 de outubro, ou dia da expiação, lá em Jerusalém, que era o momento mais relevante do dia da expiação, quando o sumo sacerdote abençoava o povo. Então, isso é importante nós destacarmos, mas não somente isso. Nós temos de nos lembrar que quando a gente observa nas Escrituras, na Bíblia, o término dos períodos proféticos das 70 semanas, que fazem parte do grande período das 2.300 tardes e manhãs, foram marcados por manifestações divinas. Quando Jesus se batiza, ele foi batizado e ungido pelo Espírito Santo ao término das 7 semanas e 62 semanas, ou seja, ao término das 69 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz a Bíblia que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba e veio uma voz do céu, a voz de Deus, dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Interessante é que nem todos viram isso. Essa experiência foi testemunhada por João Batista e por Jesus. Então, não foram todos que viram essa experiência. Depois, no meio da 70ª semana, houve manifestação da divindade, houve as trevas. Antes disso, naquela semana, os gregos no templo ouviram a voz. Também. E o terremoto. Quando Jesus morreu, houve as trevas, houve o terremoto. E exatamente quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo para indicar aquele momento do qual a profecia falava em Daniel capítulo 9, versículo 27. No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Não no sentido de que os sacrifícios e as ofertas realmente pararam de ser realizados, mas no sentido de que eles perderam a sua validade. Eles não deveriam mais ser realizados porque o tipo tinha alcançado o antítipo. E no final das 70 semanas, no término dos primeiros 490 dias proféticos, ou anos literais, dos 2.300 anos, no final das 70 semanas, ocorreu o apedrejamento de Estevão. E Estevão diz que ele olhou para o céu... Vejo os céus abertos. Os céus abertos. Né? A experiência dos céus abertos. E o Filho do Homem em pé... Assentado à destra. Ele estava em pé. Em pé, mas... Perdão, o Filho do Homem em pé à destra. À destra de Deus, porque o Filho do Homem estava sentado e ele se levanta no momento em que Estevão está para ser apedrejado. Naquele mesmo dia aconteceu uma grande perseguição, começou uma grande perseguição dos judeus contra a igreja e assim terminou o prazo concedido especialmente para o povo de Israel, a fim de que eles aceitassem a mensagem do Evangelho e pregassem a mensagem do Evangelho. Então, se ao final das 69 semanas proféticas, se no meio da 70ª semana, se no final das 70 semanas aconteceram manifestações sobrenaturais especiais, não era de se surpreender que acontecesse algo no final das 2.300 tardes e manhãs, porque Deus não fica sem testemunhas, e Deus ali escolheu Irã Edson para ter uma experiência especial que
pode ter sido uma visão, certamente foi algo muito mais forte do que um mero pensamento forte, em que ele viu Jesus sair do santo e entrar no Santíssimo. No ano seguinte, em 1845, em fevereiro de 1845, Ellen White teve uma visão em que ela viu Jesus passando do santo para o Santíssimo no carro de querubins, o carro de nuvens, e então ali essa experiência de Irã Edson foi confirmada. Então, a resposta que eu tenho a dar à sua pergunta, Tiago, é que a experiência de Irã Edson certamente foi algo muito mais forte do que um pensamento forte. Pode ter sido uma visão, porque foi um momento especial, não foi simplesmente uma ideia, um pensamento, um insight, foi algo muito mais marcante que isso. Outro ponto que merece o nosso destaque é o seguinte: algumas pessoas ficam na dúvida. Como a Igreja Adventista diz que sustenta a doutrina do santuário e que essa é uma doutrina especial, não sustentada por outras igrejas, se outras igrejas também dizem que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está intercedendo por nós. Parece que todo mundo acredita nessa tal doutrina do santuário, né? Pois bem, Anderson, não dá para nós reduzirmos a doutrina do santuário apenas dizer que Jesus é o nosso sacerdote. Eu já vi algumas pessoas, quem sabe por falta de informação, falaram assim: não, esse negócio de doutrina do santuário, Jesus nos ama, é o nosso sumo sacerdote, está lá em cima, né? Isso até faz parte, mas há muito mais coisas. Tiago, se a doutrina do santuário e do juízo se resumisse a isso, não haveria necessidade de igreja adventista do sétimo dia, porque as outras igrejas já sabiam e já falavam disso muito antes. Esse ponto que o Anderson levantou é importante. Se existe uma igreja adventista, qual é o propósito dela? Ela nasceu para pregar qual mensagem? Qual ponto relevante ela veio enfatizar, né? Lutero veio trazendo uma informação, justiça pela fé. Depois nós temos Zwinglio trazendo outro ponto com relação aos sacramentos. Nós temos Calvino falando da expiação substitutiva. Nós temos os anabatistas falando que o batismo é na idade adulta. E por imersão. Nós temos depois John Wesley falando que a salvação não é apenas perdão, mas é transformação. Então, cada movimento ele tem a sua relevância porque ele acrescenta uma verdade bíblica que não estava sendo notada pelo grupo da época. Então, qual é a contribuição adventista? É a doutrina do santuário e chamar a atenção para as pessoas de que o juízo já começou. Por isso, nós destacamos Apocalipse 14:6. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esse é o papel da Igreja Adventista, chamar a atenção das pessoas do planeta para o encerramento do período de 2.300 anos, em 22 de outubro de 1844. Esse é um assunto bíblico, Daniel 8,14. Se alguém discordar, encerrou quando esse período? Nós, adventistas, dizemos que ele encerrou em 1844. E que diferença isso faz? Antes, Jesus estava no primeiro compartimento e após 22 de outubro, ele vai para o segundo compartimento. Quer dizer que o fim se aproxima. Antes, as pessoas teriam seu caso decidido apenas na hora da morte. Agora, o julgamento começa pelos mortos, pela causa de Deus, pela casa de Deus, e em algum momento vai passar para os vivos. Nós não sabemos quando. Mas as pessoas após 1844 devem estar atentas. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então a doutrina do santuário chama uma adoração no dia de sábado, que está lá em Êxodo 20, verso 8, que ele criou os céus, a terra e o mar, em 6 dias e ao sábado descansou. Em meio a tantas ideias evolucionistas, incrédulas,
Há um chamado a reconhecer o Criador. Então, tudo isso faz parte do juízo investigativo. E um dia a prova de toda a humanidade será reconhecer ou não Deus como Criador. Ele é o Criador ou não é? Ele descansou no sábado ou não descansou? Por volta desse período, o juízo passará dos mortos para os vivos. Então, quem estiver vivo nessa época terá o seu caso encerrado antes de morrer. E isso é um ponto importante. E aí Jesus, ele enviará o Espírito Santo de uma maneira muito intensa, a chuva serôdia. Então, o juízo é parte fundamental da doutrina do santuário. A ministração de Jesus em duas fases no santuário celestial. Se não tem Jesus a partir do ano 31 no santo e mudando para o Santíssimo em 1844, Jesus como intercessor na primeira fase, e a mudança geográfica destaca que agora inicia-se um outro serviço no santuário celestial, o juízo, o exame dos livros, o livro da vida, o livro memorial, o registro dos pecados, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quantas ideias estão presentes, estão amarradas dentro da doutrina do santuário celestial. Se Jesus é só um sacerdote que está pedindo ao Pai o perdão dos pecados, você não tem a doutrina do santuário celestial. Então, a diferença é todas essas verdades que eu elenquei nesse tópico. Vamos deixar então o exame para o próximo bloco, Anderson? Então está bem, eu aguardo você para discutirmos se a doutrina do santuário celestial e do juízo investigativo faz ou não faz diferença na minha e na sua vida.